Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco nesta terça-feira, feriado nacional, isso mesmo, proclamação da República. Pode chegar amanhã para esses estudantes aí perguntar o que foi comemorado ontem. Eles não vão responder. E não vamos botar a culpa nos alunos não, e nem nos professores. A culpa é do país, é do sistema. Nossa cultura, dizem que um povo sem cultura é um povo sem futuro. Temos que mudar essa realidade. As pessoas não se apegam a nada, às datas importantes. Pode perguntar o que se comemora no dia 15 de junho, ninguém sabe. 17 de novembro, também ninguém vai saber. Complicada a situação. Então é o seguinte, só para resgatar um pouco da nossa história. Hoje, 15 de novembro de 2016, estamos a comemorar 127 anos da proclamação da República. Antigamente, quando o país tinha vergonha na cara, as eleições eram realizadas em novembro, no dia 15. Agora, sacrificam um domingo. Você não pode nem ficar em casa de domingo porque tem que votar. É uma democracia que, na verdade, não é bem democrática. Porque você é obrigado a votar. Se você não votar, você vai se ferrar, meu amigo. É verdade. Não vai votar não, e não justifique o voto para ver o que vai acontecer com você. Que democracia é essa, né? Nós temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, da Purifique. Vou até beber um pouquinho de água Purifique, para ficar com o organismo também alcalino, né? Né, Vanglésio? Eu acho que eu não atendi aqui a etiqueta não, porque o copo é um pouco grande, né? A etiqueta você não pode fazer assim, né? Tem que fazer assim, né? Bom, aí o cara não bebe água. Temos também o apoio da New Flex, que representa aqui no Acre colchões Conforte-Mar, colchões magnéticos, 5 anos de garantia, uma vida útil estimada em 50 anos. Meu amigo Alex Martins é o representante exclusivo aqui. É mais que um colchão, é um aparelho magnético que lhe proporciona muito mais saúde e qualidade de vida. Então não perca tempo, amanhã mesmo, tá? Curta o restinho de feriado aí, amanhã vá a New Flex e compre um colchão Conforte-Mar, colchão magnético. Eu tenho o prazer de conversar agora com o jornalista Vanglésio Braga, editor-chefe do jornal O Rio Branco, o mais antigo jornal do Acre, 47 anos de verdade, fundado em 20 de abril de 1969. Seja bem-vindo, Vanglésio. Obrigado, boa noite. Antônio Muniz. Boa Tudo noite bem? para você também. Ontem você foi citado aqui no programa, né? Pois Ontem é. não, hoje mesmo. Hoje, no programa de hoje. E agora você está aqui. Vanglésio, afinal de contas, tem mais ou menos um mês, né, que você teve essa ideia de criar o Rio Branco Retrô. Isso mesmo, Antônio Muniz. Boa noite a todos, boa noite à produção, a todos os nossos colegas aí que estão trabalhando nesse feriado, né? Mas é os ossos de ofício, não é isso, Muniz? Mas dessa vez eu pensei, né, além de levarmos as notícias todos os dias do Jornal Rio Branco nas bancas, por que não resgatar aqueles fatos que aconteceram então lá no passado, né? Mas você não pensou só nos fatos pitorescos, não, né? Não. Aqueles realmente que trouxeram, chamaram a atenção mas também de nos nossa inusitados, nos engraçados. Isso mesmo, é verdade, Muniz. Então, há mais ou menos um mês, mais ou menos assim, então eu tive a ideia, né, de levar então viver, né, aqueles momentos recordar então, e viver, dos né? nossos jornais, né, o jornal O Rio Branco, né, as suas publicações mais antigas, o que será que aconteceu em 1993, 94, 86, 87, né? Então eu tive essa ideia de fazer então a página de O Rio Branco Retrô no Facebook. Graças a Deus temos aí vários acessos, né, de pessoas que estão querendo saber o que foi notícia lá no passado. Por incrível que pareça, tem dia que tem mais acesso do retrô do que o atual, É isso que mesmo. Coisa, hein? É engraçado porque aí a gente tem mais ou menos a dimensão, né? Que as pessoas então elas procuram, né, saber realmente o que aconteceu, aqueles fatos interessantes, não somente o engraçado, como a gente tenta mostrar então na nossa página, mas também o que ficou na história, e até mesmo nós jornalistas precisamos saber o que aconteceu no passado para ter mais ou menos uma base, né, do que estamos vivendo então no presente. E certamente teremos algumas pérolas aí, né? Com certeza, Muniz. Uma delas você ainda não encontrou, mas vai encontrar logo e vai premiar os nossos leitores, os nossos internautas. É o seguinte, um título: Dormiu vivo
acordou morto. Como o cara acorda morto? Fala. Quem explica isso? Nem Freud. É isso mesmo. Então, comentando então um pouquinho sobre a ideia, Muniz, eu estava fazendo algumas pesquisas, né, sobre uma publicação que eu vou fazer brevemente sobre aviação no Acre. E aí, você é apaixonado pela aviação, né? Eu gosto bastante, né? Não por acaso você já foi da área, né? Isso, já fui da área. Então eu resolvi fazer uma pesquisa sobre aviação no Acre, né? Então o que foi notícia na área da aviação em nosso principal jornal, jornal de maior tempo em circulação em nosso estado. E eu encontrava, assim, cada coisa interessante, sabe? Tipo manchetes, fotografias principalmente, assim, que chamam bastante atenção. Eu falei, poxa, tenho sobrinhos, tenho amigos, acho que eles não conhecem isso aqui, por que não levar então para esse pessoal? Então comecei a fotografar, pesquisar um pouco mais, buscar o que aconteceu em 93, 92, e aí resolvi então fazer então a página O Rio Branco Retrô, né, que está aí no Facebook, para você que está em casa pode acessar, que vamos encontrar boas pérolas lá, a gente até separou, e a gente está fazendo isso, né, esse trabalho. Buscando em nossos arquivos, né, tudo que foi notícia, fato, e tentando retratar, né, levar novamente às pessoas, então, esses conhecimentos, esses acontecimentos do passado. Com relação a... melhor dizendo, quanto à aviação, o que te chama mais atenção é a história em si ou as tragédias? Muniz, as tragédias em si, elas chamam bastante atenção. Seja um teco-teco que está caindo, um Boeing, é uma coisa assim que todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. Mas o surgimento da história da aviação do Acre, ela é bonita. Você lembra qual foi o primeiro avião que aterrissou aqui? Bom, foi o Taquari, né? Foi o Taquari que ele foi preparado, então, até um campo ali no Aeroporto Velho, para que pudesse descer, então, a aeronave. Só que aí ficamos, segundo a história, né? Um dos relatos que eu vi. E logo ali perto tinha, próximo tinha a Fazenda Taquari. Era um anfíbio, né? Então não haja necessidade, não tinha necessidade então de fazer um campo, então porque você mergulhou fundo na história, porque na verdade o avião mesmo foi um DC-3. E olha, e principalmente que foi um dia 1º de maio, né? Um dia de trabalho, quando todo mundo estava comemorando o dia do trabalho, então o Acre estava lá trabalhando para fazer então um mês antes aí estava tudo na mentira, pista, né? Um mês antes estava tudo na mentira, né? É verdade, mas era uma expectativa. Então assim, então foi com base nessa ideia assim de ver os jornais antigos, as manchetes, as imagens, as propagandas, né? Aquilo que a gente já usou no passado, aproveitando fazer uns merchandisezinhos aí. Então, coisas que a gente não vê mais hoje, mas que podemos ter graças aos arquivos do Jornal Rio Branco, que nós temos aqui, que são vastos, né? Nós Antigamente, estamos tendo a oportunidade de reviver, recordar um pouquinho. Antigamente, os consultórios odontológicos, ou seja, os dentistas poderiam fazer propaganda, agora não podem. Coisas da modernidade, né? A legislação avançou. Eu acho isso uma tremenda babaquice. Farmácia não pode fazer publicidade também de promoção de medicamentos, mas pode fazer de outros produtos. Não dá para entender. É uma contradição, né? O que mais ainda? As empresas, olha só a imbecilidade onde chega. As empresas de comunicação não podem contratar com o serviço público diretamente publicidade. Agora, eu posso montar uma empresa fundo de quintal e contratar. A legislação, ela precisa ser revista o quanto antes. A lei de licitação, a lei 8.666, tem alguns magistrados que não conhecem isso. Lamentavelmente, sabia disso? Eu já fui processado porque o juiz não tinha conhecimento da lei de licitação, e ela não é nova não, é um pouco antiga já. De junho de 1993. Lamentável, mas fazer isso o quê? São coisas da vida. Sim, vamos lá falar mais ainda sobre o retrô. Então vamos falar mais um pouquinho, seria mas bom até que a produção, essa aqui é uma nossa edição, né? A gente está acostumado a ver, até comentar que o Jornal Rio Branco, né, esses dias aí está em colorido, né? O nosso jornal, então, antigamente ele era em preto e branco, algumas coisas coloridas, né? Nosso layout. E assim, a gente tenta, então, passar também, breve, né, nós estaremos disponibilizando na página do
o Rio Branco Retrô, a página da edição do dia, né? Pelo menos a capa para a gente poder dar uma olhada, para as pessoas conhecerem um pouco, então, as notícias do dia. Queria até mesmo que a produção pudesse, né, mostrar, então, aí, ó, assuntos, né, que aconteceram lá no passado. Imagina só a Xuxa aqui no estado, né, fazendo um espetáculo. Em 88. Isso aí foi em 88. Março de 88. Isso aí, abril, né? Aliás, 31 de março, isso mesmo. Março de 88, a Xuxa, né, teve aqui no Acre. Muita gente acha que ela não veio. A nova Constituição ainda não havia sido promulgada. Ela foi promulgada lá no final do ano de 88, em outubro de 88. Vamos lá, tem mais coisa aí? Olha essa bela imagem, carregamento, né, de asfalto, chegou aí. Então, o governador da época... Frente ao Palácio Rio Branco. Isso, na frente do Palácio Rio Branco, na época, chamou a população para verificar, né? Então, fatos que aconteceram em nossa cidade. Então, foi tudo registrado pelo jornal Rio Branco, que está aí há 47 anos em nosso estado, né? Levando às famílias, aos acrianos, a informação, sempre com muito respeito aos nossos leitores. Olha aí, mais um. Olha aí, propaganda, né, antiga. Você já teve um desse, Muniz? Olha aí, ó. Confesse. Você já teve, né? Claro, olha, quem não o teve, cheiro né? do Pará. Muita gente até mesmo chegou O lá na Edmundo página. distribui isso pro pessoal quando ele vinha lá de Belém. Muita gente Cheiro do chegava Pará. então na página ali, olha que legal, já Cheiro do senti Pará. o aroma desse aí, minha avó tem ainda um vidro desse, né? Então é bem legal. Olha essa daí, também bem inusitada. Mucuras invadem o bairro e atacam os moradores. Isso aí foi no bairro das Placas, Aí em 92, 93, Isso. né? Mais tarde elas atacaram a usina da A usina, Eletrobras. né? Isso mesmo aí. Moradores do Tucumã são ameaçados pelas formigas carnívoras. Olha aí. Você fez uma gracinha também sobre uma cadela lá no segundo distrito. Isso. Como é que ela foi estuprada? Não? Como é que é? Isso, bom, segundo o jornal, né, o repórter da época, o cachorro estava sendo usado, então, pelo um senhor, né, para atos sexuais, né? Olha, com relação e aí a isso teve aí. toda uma história, ele se Engraçado. defendeu na época, né? Também essa aí é um assunto bem interessante, olha só, quando a editoria Nova Fronteira, né, ela tirou a expressão morrer, né, ir para o Acre. Ou seja, nos dicionários ainda nós tínhamos, né, o significado então de morte, ir para o Acre. E no primeiro momento eu achei que era algo assim pejorativo, de maldade. Não é. Não. Depois eu entendi. Sabe por quê? É que na época, na Segunda Guerra Mundial, os nordestinos tinham 3 opções. Continuar no Nordeste, e aí correndo o risco de morrer de fome, porque não tinha alimento, tudo seco mesmo. Ir para o fronte da guerra, sem nenhum preparo, ia morrer de qualquer maneira também, ou ir para o Acre, ou vir para o Acre. Busca da borracha, né? Aí, mas aqui ele ia se dar com a onça, a cobra, sucuri, os índios que matavam também, os historiadores não relatam muito isso, mas os índios mataram muitos nordestinos aqui. Então, morrer significa ir para o Acre. Já falando em morte, aí também mais um, preço dos caixões estão pela hora da morte, né? Da morte. Não, o cara fez um trocadilho, né? Foi um trocadilho, Eu lembro que nos belíssima anos... reportagem até, falando, né, sobre a situação. Isso, qual é a que data aí? parece Qual é a que mudou data? muito, parece-me que 92, Tá. 92, Um pouquinho 93. lá atrás, acho que em 89, Valsalves. eu lembro que a Gazeta estampou. Isso é a programação da TV. Programação Era também de as TV, únicas TVs que né? tinha aqui. 5 canais aqui. Isso. Né? A Manchete, a TV Aldeia, a TV União, a TV Acre e a TV Rio Branco. Tá. Sim, Vanglésio. Aí... E esse aí você já esperou? Claro. Eu como sempre esperei não, né? esse ônibus. E a época... Toda vez Mas que o ônibus se o ônibus da aproximava, Coab ele dizia, lá vem um Coab do Bosque. Mas o cabo do Bosque era bom que só andava vazio. Aliás, ainda anda vazio. É. Né? O pessoal tudo da elite, ninguém andava de ônibus. Mais ou menos, Muniz, Aliás, mais nem ou menos. precisava, né? Você é de lá, né? Sim, Vanglésio. Aí, dá só uma paradinha, depois a gente volta aqui. Vou contar aqui uma rapidinho. A Gazeta, na página policial, estampou. O cara era pintor, foi pro bar, aprontou, só um pouquinho, Neto. Aí foi preso, aí a Gazeta estampou. Pintou, pinta o 7 e é preso. No dia seguinte eu coloquei o seguinte: o cara enganou o patrão, foi preso. Aí eu coloquei.
E ele era encanador. Encanador, dá cano no patrão e vai em cano. Puxa. Se a onda é fazer trocadilho, vamos fazer. Então, você você gosta bastante disso, né? Quando você era editor do jornal Rio Branco, temos aí alguns registros. Encanador também, da cano, Muniz, lei proíbe venda de carne depois das 12 horas, uma lei que teve uma confusão lá em Sena Madureira, isso mesmo, né? Depois de 12 horas não pode. Isso, ninguém podia comprar carne, então já era. Imagina. Olha, VASP chega a jato ao Acre. Inclusive, tivemos até alguns internautas, né, que chegaram lá e queriam saber mais sobre essa questão da aviação e relataram as histórias, né, de que antigamente, quando esse avião chegou aqui, a VASP, né, a jato aqui no Acre, que o segundo distrito fechou, estava todo mundo era uma em festa. Um dia de festa. Né? Vanguarda, tudo que é bom dura pouco. Você verdade. já está convidado a voltar aqui para a gente falar mais sobre o Jornal Rio Branco, outros projetos, perspectivas para 2017, vamos fazer um retrospecto de 2016, enfim. Mas eu quero agradecer, o tempo acabou. Tá certo, Muniz, muito obrigado. O Neto veio aqui, abriu a porta, viu que ele fez ali? Já fez uma ameaça. Já fez. Disse, um abraço para ele, né? Pro Neto aí, para todos, o Márcio Nunes. Para nossa amiga Rayana Balcazar. Rayana Balcazar, nome para todo mundo aí, um abraço. Então, Muniz, aproveitando já, vendeu um peixe, né? O Rio Branco Retrô, ORB Retrô, lá no Facebook. Você pode curtir a nossa página, peça aí sugestões que a gente vai tentando coletar os materiais nos nossos arquivos e vamos juntos conosco reviver, então, um passado. Muito bem. E depois do intervalo comercial eu volto para falar sobre o hóquei aquático, que começou em 1954 na Inglaterra, depois se espalhou por toda a Europa, foi para os Estados Unidos e está em todos os continentes. Chegou ao Brasil e também ao Acre. Não temos competição ainda, mas já temos aqui um projeto inicial, um projeto piloto dessa modalidade esportiva. Até já.